estamos aqui. Mulheres, agora nós vamos ouvir a palavra. Pastora Andréia, vem até aqui. Já entregamos a nossa adoração. E agora nós vamos abrir os nossos ouvidos carnais e espirituais para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Porque até agora nós entregamos ao Senhor o nosso coração. Aquilo que nós cremos, nós adoramos, glorificamos, bendizemos o nome dEle, reconhecemos aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Mas agora é hora de ouvir o que o Senhor tem para nós. Porque Ele tem uma palavra para cada uma de nós. E eu gostaria só de compartilhar uma coisinha, antes de passar para a pastora, bem rapidinho. Algumas irmãs vão estar pensando, ou ficaram sabendo, que seria a missionária, a evangelista Viviane, que pregaria hoje, e pastora Andréia pregaria no domingo. Mas existem coisas que nós não entendemos. Nós só vamos entender lá na frente. Esses dias eu estava lendo sobre a história de Saul e Davi. E eu achei muito interessante aquilo, porque veio ao meu encontro na segunda-feira, que eu fiquei bem preocupada. Foi na segunda, né, pastora? E o que diz ali? Os irmãos sabem que Davi foi escolhido para ser rei. Samuel ungiu aquele homem, aquele jovem, para ser rei. Mas Saul era rei. E Saul se levantou com uma inveja muito grande contra Davi e o perseguia para matá-lo por muitas vezes. Ele foi perseguido e ele teve que se esconder em vários lugares. E uma certa vez Davi foi procurar refúgio com o rei de Gá. Pode sentar, irmãos. Daqui a pouco vocês levantam na hora de orar pela pastora. E ele foi se pedir abrigo ao rei Aquis, rei de Gate, que era lá do povo dos filisteus. E Aquis deu cobertura para Davi e aqueles que estavam com ele. E ele falou, pode ficar por aqui. Ele falou, porque Saul me persegue, quer me matar. Ele falou, tá bom, fica lá em Ziklag. E Davi foi para lá com aquele povo que estava com ele. E então chegou uma notícia que os filisteus desceriam para lutar com Saul. E então Aquis se levantou e falou, eu vou também, é meu povo, eu vou lutar junto. Davi se levantou e falou, eu vou com vocês. Quando eles estavam próximos, os filisteus falaram assim, Aquis, você trouxe Davi, aquele que um dia matou Golias, e se ele se levantar contra nós, é melhor que Davi volte. Aquis conversa com Davi e fala, Davi, volta, não vai para a luta conosco não. Então, Davi pega os seus 600 homens e volta para Ziklag. Quando ele chega lá, o que acontece? Os amalequitas tinham invadido todo o arraial, levado seus gados, tudo que eles tinham, inclusive as mulheres e crianças. Os homens choram, Davi se desespera e ele vai orar. Olha o que Davi vai fazer? Ele vai orar. E então ele pede para vir o éfode e fala assim, Senhor, vou ou não vou atrás dos amalequitas? Se eu for, o Senhor vai comigo? E o Senhor disse, vai, Davi, porque a vitória é sua. E Davi foi. As irmãs conhecem. Ele foi atrás, encontrou um soldado que ficou para trás, deu aonde estava o território. Eles foram lá, detonaram os amalequitas, pegaram suas esposas, suas crianças, gados, e ainda trouxeram os espólios, que eram as riquezas dos amalequitas, para Ziklag. Só que nesse período, o que está acontecendo? A batalha lá de Israel com Saul, aquela batalha que ele foi e voltou para trás e não foi lutar, foi nessa batalha que Saul morre. Saul e os seus filhos. E aí então eu entendi, o Senhor me comunicou. Por que Davi não foi? As situações que o Senhor permite, pareceu uma bagunça aquela hora ali, mas Davi não perdeu ninguém, foi só o susto. Chegou lá, não tinha ninguém, foi atrás, guerreou, trouxe todos de volta. Mas e se eles estivessem na guerra com Saul? Iam dizer, Davi matou Saul, Davi usurpou o trono, e não foi isso que o Senhor prometeu a Davi. Ele ia reinar e ia pacificar aquele lugar. Então, há situações que nós não entendemos, mas é o Senhor trabalhando.
Então, pastora Andréia, que era para estar no domingo, nossa, pastora, você falou tudo isso para chegar aí? Porque foi isso que o Senhor me fez entender. Lígia, sossega, porque eu estou no controle. Então, eu sosseguei. Pastora Andréia, me socorre. Você pode vir para o sábado? Ela falou, vou, pastora, só que eu tenho um compromisso à noite. Então, pastora Andréia vai entregar o que Deus colocou no coração dela, porque o Senhor já ferveu uma palavra no coração dela. E ela vai precisar sair, porque é profeta, e profeta tem que trabalhar, se o Senhor assim chamou. Amém? Querida, tem liberdade. Fiquemos de pé, agora é para orar. Estenda suas mãos. Pai de amor, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos Tua face. Aqui está a tua filha, Senhor, serva tua. O Senhor já ministrou aquilo que o Senhor tem para nós. E neste momento, com a autoridade que nos foi outorgada por Ti, Senhor Jesus, nós repreendemos, Senhor, todo demônio que foi enviado para prender a mente, Senhor, para roubar a palavra, para modificar aquilo que vai sair da boca da tua serva, que caia por terra agora, em nome de Jesus. E que esta palavra que vai sair venha trazer vida para nós, ensinamento, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando na Tua presença. Eu louvo o Teu nome pela vida da Tua filha, Senhor. Continua conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Pastora Andréia. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãs. Amém. Que exército de mulheres lindas. Aleluia. É uma grande satisfação estar aqui. E como a pastora já disse, irmão, o dia é o menos importante. O importante é que o Senhor reservou essas duas datas para nos tratar, para tratar com a nossa alma, o nosso espírito. E Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. Hoje, amanhã, Ele sempre está no controle de todas as coisas. E eu louvo ao Senhor pela vida desta igreja, pela vida da pastora, do pastor, e pela confiança de estar aqui mais uma vez. Glórias a Deus. Hoje eu vim sozinha, os filhos não vieram. O meu filho sempre gosta de me acompanhar, mas ele diz assim, mãe, hoje é só mulheres, hoje eu vou ficar em casa. E a filha não é tão animada quanto o filho. Enfim. E aí eu falei, não, eu tenho que ir. Glórias a Deus. E eu fiquei muito feliz, além de reencontrar todas as minhas irmãs, algumas estão me conhecendo hoje, eu fiquei muito feliz. O Senhor me deu um presente. Por isso que eu digo, tudo tem um propósito. E quando eu desci do carro ali, eu vi uma amiga, que por acaso eu fiquei sabendo que é parente da pastora. Cadê a minha amiga Dolores? Cadê? Faz um sinalzinho aí, eu não estou vendo ela lá. Aqui. Essa mulher é uma bênção. Nós trabalhamos por muitos anos pela Prefeitura de Itaquá. Nós éramos colegas de sala, nos encontrávamos nos eventos também da Prefeitura. E tem muitos anos que nós não nos vemos. Mas um dia, eu estava enfrentando uma peleja, e essa peleja durou muitos anos, aproximadamente 23 anos. E eu estava num dia de grande tribulação. E eu estava dando aula, e de repente ela sai lá do canto dela, bate na minha porta, entra e diz, amiga. Ela disse desse jeito, nunca me esqueci. Esta é uma lição que eu levo para a vida. Ela entrou, ela sabia que eu passava por muitas tribulações, mas naquele dia, irmão, tem dia que a força parece que fica pequena, a fé parece que se abala e as coisas parecem que se avolumam. E ela entrou na minha sala e disse, olha, a mesma multidão que aplaudiu Jesus foi a que crucificou Jesus. A mesma multidão que ovacionou Jesus quando ele entrava em Jerusalém montado num jumentinho,
Foi a mesma multidão que diz: crucifica-o e solte a Barrabás. Ela me disse só isso. E voltou para o lugar dela. Foi dar aula dela e eu fiquei com isso na cabeça. Muitos anos depois, esta palavra fez todo sentido. Muitos anos depois, essa palavra fez tanto sentido, que foi por causa desta palavra, e confiando nisto, que eu sabia que aquele que é chamado passaria por provas e tribulações, e que nós não podemos confiar em homens, porque homens mudam de opiniões, homens mudam o tempo todo do que querem, mas o nosso Deus permanece. Os homens mudaram de opinião e muitas coisas aconteceram na minha vida, mas o Senhor prevaleceu, e eu levo para a minha vida esta palavra, porque eu vivi aquele dia. As mesmas pessoas que eu batizei, as mesmas pessoas que eu ungi, as pessoas que muitas vezes eu intervi para que o casamento fosse salvo, foi pessoas que me disseram: não quero ela aqui. Deus cumpre o que fala. Amém? Deixa eu só tirar esse brinco aqui, que um caiu, eu tiro o outro, que é para combinar. Aleluia. Abra a vossa Bíblia, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ruth. Eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos, porque eu confesso a vocês que até ontem à noite eu rascunhava, eu escrevo muito antes de chegar a algum lugar e depois falo pouco menos do que eu escrevo. Eu não sei nem por que eu trago esboço, eu não uso mesmo. Mas é para, papai, fiz a lição de casa, mas é o Senhor que manda. Amém? Ruth, capítulo 3, no versículo 11. Ruth 3, 11. É uma história muito conhecida da igreja e das mulheres. Mas o Senhor, como eu disse, ontem eu escrevia, fui para a igreja, e quando eu voltei, eu estava muito cansado e fui dormir, e hoje pela manhã, o Senhor mudou metade daquilo que eu havia escrito ontem, e eu estava fazendo almoço e escrevendo o que Deus queria falar, e Deus mudou tudo. Então eu não sei o que Ele vai falar, mas eu sei de uma coisa: tem cura para mim e para você nesta tarde. Porque é isso que o Senhor ministrava, que tem cura para mim e para você. Tem honra para mim e para você, mas também tem processo. Porque ninguém pode chegar ao final de uma jornada sem dar os passos. Todos os passos são necessários. Então o Senhor tem algo para mim e para você. E diz assim, capítulo 3 de Ruth, verso 11. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Vou repetir. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Pode sentar. A pastora já orou? Aleluia. A narrativa do livro de Ruth, irmãos, é uma das mais lindas que se tem na Bíblia Sagrada acerca da mulher. Da experiência da mulher com Deus em uma trajetória. O livro de Ruth, ele é um livro muito interessante, primeiro porque Deus não fala no livro de Ruth. Não há nenhuma expressão assim diz o Senhor, não há. Os personagens principais em algum momento até citam Deus, mas Deus não fala. Deus não manda profeta. Deus não fala no livro de Ruth. Uma das coisas também interessantes do livro de Ruth é que ela é uma estrangeira. Ela não é do povo de Israel. Mas olha que interessante, uma estrangeira tem um livro com seu nome. E isso me chama a atenção. Por que o livro não se chama Noemi? Já que Noemi é da casa do pão de Jerusalém, de Israel. Por que não o livro levar o nome de Noemi?
Por que que Ruth se destaca da personagem que é de Israel e que está vivendo o processo? Eu quero dizer nesta tarde que Deus tem um encontro com as improváveis. Deus tem um encontro com aquelas que não são, com aquelas que dizem não é, mas o Senhor está mudando o cativeiro, está mudando a situação e vai incluir o teu nome na história da tua família, na história lá no teu trabalho, onde você está, onde você atua. Deus vai levantar você para fazer história naquele lugar. A palavra do Senhor vai dizer que Ruth, ela entra na história de uma maneira excepcional. Mas escute uma coisa, a história não é sobre Ruth, a história é sobre Elimeleque, um homem que tem uma mulher chamada Noemi, dois filhos, e eles vão, fugindo da fome que havia em Israel, eles vão para uma cidade chamada Moabe. Algumas pessoas costumam dizer que ele tomou a pior decisão da vida dele, saiu de Israel para ir para Moabe. Mas irmãs, vocês já passaram por uma situação difícil e tomaram decisões, e quem pode julgar se era certo ou errado naquela época do sofrimento? Quando muitas vezes estamos passando por situações de prova, Deus não está falando, Deus não está direcionando aparentemente, então eu não posso ficar parado, eu decido. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Elimeleque estava pensando como um pai de família que estava livrando a sua família da fome. Ele sai de Israel, da casa do pão, e ele vai para Moabe, porque em Moabe havia alimento. Israel estava com fome, era seca, era dias difíceis. Ele vai com a sua família e lá acontecem algumas coisas ruins. E uma delas é que Elimeleque morre, deixando Noemi viúva com 2 filhos. Noemi agora começa a viver umas sucessivas perdas. O que parecia só uma questão de fome, agora é um luto. Passado-se algum tempo, ela vivendo luto como viúva, ela casa os filhos, e os filhos se casam com moabitas, Ruth e Orfa. Depois de algum tempo, aproximadamente uns 10 anos, os filhos morrem. E aquela mulher volta a viver mais perdas. Só que agora a situação dela fica caótica. Porque naquele tempo a viúva, ela dependia dos filhos quando o marido morria. Agora Noemi não tem nem os filhos. Agora a situação dela é pior do que aquela viúva do tempo de Elias e Eliseu. Porque ela não tem nem filho para socorrer. Nem filho mais ela tem. E agora ela vive o terceiro luto. 2 filhos mortos, marido morto, fora da sua terra, sem expectativa e na miséria. Porque a viúva naqueles dias dependia do favor dos outros, dependia da misericórdia alheia. Mas escute, ela estava em Moabe. Os moabitas não tinham bom relacionamento com as pessoas de Israel. Os moabitas não eram amigos do povo de Israel. Imagina a situação de Noemi, em terra estranha, em terra que não era passiva para ela, com fome, sem filhos, sem marido e ainda 2 noras estrangeiras. A palavra do Senhor diz que então, em algum momento, Noemi recebe uma notícia de que Deus havia visitado Israel e tinha de novo alimento lá. Ela toma a única decisão que ela podia tomar: vou fazer o caminho de volta. E estando no caminho de volta, a palavra do Senhor vai dizer que ela para no meio do caminho e começa a conversar com as noras e diz para elas: voltem para suas casas. Eu não tenho filho para que vocês se casem. Vão viver a vida de vocês, vão servir aos deuses de vocês, porque eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para Judá, porque o Senhor visitou a minha terra e lá tem pão. Eu vou voltar, mas vocês não precisam passar por isso. Porque, irmãos, ela sai plena.
Quando ela sai de Judá, ela sai plena, preenchida, com família, com filhos, mas agora a viagem de volta vai ser dolorida. Ela tem luto, ela tem vazio, ela tem falta de esperança, ela está amarga e sem esperança alguma. O caminho de volta vai ser triste. E ela não queria que as suas noras a acompanhassem nesse processo, porque não tinha a ver com elas. Elas choram, porém, Noemi insiste que fique, órfã decide ficar, mas Ruth não. Ruth tem uma decisão que nós vamos entender como ela é importante. Ruth diz para a sua sogra: eu não vou ficar. Eu vou com você, e onde você estiver eu estarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde você for sepultada eu também serei, porque eu não vou te deixar. Parece ser uma decisão fácil e emocionada, né? Mas não foi. Quando Ruth toma essa decisão, ela sabia exatamente o que ela ia enfrentar. Porque ela não tinha expectativa. Ela não tinha motivos para acreditar naquela jornada. Primeiro, ela estava indo agora para Judá. O povo de Judá não aceitava os moabitas. Ela seria agora a estrangeira naquela terra. Detalhe, viúva. Também ia depender da caridade daquele povo. Mas agora, ela faz uma aliança com Noemi. Ela diz: aonde você for, eu vou. Aonde você deitar, eu deito. E aonde você estiver, eu estarei. Irmão, seguir alguém que tem tudo para te oferecer é fácil. Agora, seguir alguém que só tem dor, amargura e desesperança para um lugar que não vão te receber bem, para um lugar incerto e hostil, não é fácil essa decisão. Como não é fácil muitas das decisões que eu e você precisa tomar na vida. Mas a verdade é, e o Senhor já falou aqui através da tua boca, querida, que Deus está levantando mulheres de coragem, porque mulheres de coragem tomam decisões difíceis. Mulher de coragem não fogem das decisões importantes. O povo não gostava dos moabitas, sabe por quê? Porque os moabitas eram descendentes de Ló. Ló, quando foge de Sodoma e Gomorra, suas filhas cometem um pecado gravíssimo. Se deitam com seu pai, têm filhos com ele. E o neto, ou o filho, era Amon e Moabe. Os moabitas nascem de um incesto. E por causa disso, eles eram proibidos de entrar na congregação. Eles não tinham direito a entrar na congregação em Israel para prestar culto. Eles ficavam de fora. Esta era a condição de Ruth. E aqui, irmão, nós precisamos voltar a pensar. Uma história que começa com catástrofe. Uma história que começa com tragédias e perdas. Uma história que começa com muitos preconceitos. Pode ter um fim satisfatório. Pode ser mudado esta questão. E eu tenho uma notícia para você. Nós temos um Deus especialista e está com a caneta na mão para mudar destinos, histórias e situações que todos olham para você e dizem: não tem jeito. Mas nesta noite Deus está com a caneta na mão para escrever um novo capítulo na minha e na tua vida. E você vai viver coisas ainda extraordinárias apesar do caos aparente. Mas uma coisa que a história de Ruth suscita é a questão do sofrimento. Porque quem nunca passou pela
aquela experiência de alguém dizer: ah, você deve ter cometido pecado para estar passando por isso. Quantas vezes a pessoa olha para nós e vê a gente na prova e diz: só pode ser pecado. Isso não é de hoje, irmãos. Muitas pessoas olham para nós na prova e logo julgam que a nossa fé é pequena. Eu não sei você, mas muitas pessoas chegavam: mas a tua fé é pequena. Você não está orando o suficiente, você não está jejuando o suficiente. A história de Ruth nos faz refletir sobre o sofrimento como castigo de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você: a Bíblia não sustenta isso como regra geral. O sofrimento nem sempre é castigo de Deus, e na maioria das vezes não é. Por isso, nesta noite, você vai dizer a Satanás: comigo não. Você não vai afetar a minha fé pelo que eu estou passando. Você não vai tocar na minha fé por aquilo que eu estou passando. A palavra do Senhor, ao contrário disso, nos convida a fugir dessa ideia simplista de que tudo que me acontece de ruim é falta de fé, é castigo de Deus. Deus repreende os amigos de Jó, quando, com a desculpa de consolar a Jó pela situação, começam a dizer: ah, Jó, certamente você tem pecado escondido. Ah, Jó, para estar vivendo nessa situação e ter perdido tudo, com certeza você não era aquilo que parecia ser. Mas Deus se levanta em favor de Jó e diz para os amigos de Jó: Bildade, ele faz Zofar, eu sou Deus de Jó, e vocês se calem, porque não podem falar a meu respeito. Na bacana, na baçai. Nesta noite o Senhor está calando as vozes que te acusam. Nesta noite o Senhor está calando as vozes que querem colocar a tua fé em prova. O Redentor vive e se manifestará para você. Jesus vai dizer quanto ao sofrimento. Ele passando e vendo um cego de nascença, e os discípulos com a mesma ideia: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele e nem os pais, mas isso é para a glória de Deus vivo. Isso é para a glória de Deus vivo. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender: o sofrimento pode ter muitas causas, mas Deus é aquele que trabalha em todas elas. Isso significa que Deus não pode nos usar o sofrimento como método de disciplina? Sim, mas a disciplina de Deus nunca é para matar, e sim é prova de amor, porque quando Ele corrige, Ele mesmo diz: eu corrijo por amor. O objetivo não é castigo, o objetivo é endireitar vereda. Quando Deus pesa a mão em algum momento na nossa vida e parece que estamos sendo castigados, o objetivo não é o castigo segundo o mundo. O objetivo é como um pai que ama o filho e diz: vem cá, você precisa endireitar as tuas veredas. É o pai trazendo para perto para exercer cuidado. Aleluia. Diga para sua irmã que está do seu lado: você é amada de Deus. Nem todo sofrimento é castigo. Muitas vezes é processo. Outras vezes é consequências de escolha. Outras vezes é até a consequência de fidelidade. Quem é que já foi perseguido porque é fiel a Deus? Quantas pessoas foram perseguidas por fidelidade a Deus
e pareciam estar sendo castigadas, mas na verdade estavam como defensores da verdade. Ei, irmã, eu tenho uma notícia para te dar. É possível que, se você entender esta palavra e entender o teu compromisso com Deus, certamente você será perseguida e até passará por alguns sofrimentos por causa do amor de Cristo, por causa de Cristo na tua vida. Mas não te preocupe, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. E sabe o que isso significa? É que se Ele venceu, nós nele venceremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta tarde, nesta noite, o Senhor quer tratar conosco que o sofrimento, irmãos, faz parte da existência humana. Por que, pastora, você está dizendo isso? Porque tem muita gente parando na caminhada por causa da prova. Tem muita gente parando na caminhada por causa do sofrimento. Tem muita gente se desviando por causa disso. Mas nesta noite, Ele está levantando neste lugar uma geração de Ruth, que ainda que esteja vivendo dias amargos, vai fazer o que tem que fazer. Vai fazer o que tem que fazer. Aleluia. Aleluia. O sofrimento faz parte da experiência humana. Em Jó capítulo 5, verso 7 diz assim: mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas das brasas voam para cima. Diga para a sua irmã que está do seu lado: vai ter sofrimento, mas não se entristeça. Para cada sofrimento vai ter a revelação de uma virtude que você carrega. Arabacanto, rabachai, aleluia. Para cada sofrimento que você passar, vai ter uma virtude que será revelada. Ah, meu Deus, você vai confundir o inimigo, vai estar passando pelo problema, vai estar enfrentando a luta e a tribulação. Satanás não está entendendo nada, mas no meio da prova, você vai descobrir que o eterno está sobre você e que a tua peleja não é só tua, e Ele estará te habilitando com competências e habilidades para vencer a Satanás e os seus ardis. Tebacanto rabachai. Aleluia, aleluia. Santo Deus. O fato de nós sabermos que haverá sofrimento não quer dizer que você só vai sofrer. Não quer dizer que crente nasceu para sofrer. Está querendo dizer que você entende que vida de crente não é como esse evangelho frajuto que estão anunciando aí fora. Esse evangelho só de coisas boas não é o de Cristo. Esse evangelho que é só para você ficar rica. Esse evangelho que é só para você prosperar e fazer sucesso. Esse evangelho de só prosperidade não é o evangelho de Cristo. No evangelho de Cristo tem cruz. No evangelho de Cristo tem açoite. No evangelho de Cristo tem prisão. No evangelho de Cristo tem perseguição. Mas no evangelho de Cristo tem galardão para aqueles que vão até o final. Precisamos nos libertar, mulheres de Deus, de um evangelho fraco. Precisamos nos libertar de um evangelho que não nos prepara para a verdade. Um evangelho que te ensina: vem para Deus resolver o seu problema. Deus não nos deve nada. Diga para sua irmã: Deus não te deve nada. Mas mesmo assim, Ele faz porque Ele te ama, porque você é escolhida, mas Ele não te deve nada.
Aleluia. Romanos 8,18 vai dizer: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Sabe o que Paulo está dizendo? Vai ter sofrimento sim, mas se você comparar o sofrimento que você está passando aí agora, com a glória que vai ser revelada, e que em Apocalipse já está dito, que irmão, isso não será nada. Se você olhar para o teu sofrimento e para aquilo que tem no final da história, você vai ver que valeu a pena. Você vai ser a primeira a cantar aquele louvor que diz: vai valer a pena, vai valer a pena, porque esta prova não é nada diante da promessa da eternidade com Cristo Jesus. Era essa a estratégia de Paulo para lidar com o sofrimento. Noemi parecia não entender isso, porque a primeira coisa que Noemi fez foi acusar Deus de estar sendo pesado demais, a ponto de, quando ela volta e vai chegando em sua cidade natal, ela diz: não me chame mais de Noemi, porque eu sou Mara, que quer dizer amarga. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós: quem foi que mudou a sua identidade? Quando foi que você virou o seu problema? Quantas mulheres se tornaram o problema que carregam? Quantas mulheres, ela não tem nem nome mais. Aonde ela chega, ela só fala do problema. Ela só fala do marido. Ela só fala dos filhos que ainda não se converteram. Ela já diz: eu sou ansiosa. Quem mudou a sua identidade? Eu sou depressiva. Quem mudou a sua identidade? Você não é o problema que você está passando. Você é serva do Deus Altíssimo. E você já cantou esta noite que você não é o que dizem. Você não é a enfermidade que te afeta. Você é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é: você é filha amada, eleita do Senhor, chamada para gerar propósito na terra. Você não é a sua dor. Noemi se confundiu com a dor e mudou a identidade. Diga para a sua irmã que está do lado: se você continuar olhando para o problema, você vai se confundir com ele. Olha para Cristo hoje. Olha para Cristo hoje. Olha para Cristo hoje. Porque Ele venceu a única coisa que é invencível, que é a morte. A morte não pode detê-lo. O que é que mais podemos esperar? Alguém que venceu a morte é capaz de te ajudar a vencer, seja qual for o problema que você está enfrentando. O Senhor tem a solução. Noemi não entendia que a vida era feita de sofrimento. Noemi era daquelas que parecia acreditar na ideia de que sofrimento é castigo, a ponto de ela se confundir com a dor que sentia. Aleluia. Há um psicanalista chamado Carl Jung, e ele vai dizer assim: aonde está a sua dor, aí está a sua tarefa. Eu vou repetir isso. Jung dizia que onde está a sua dor, está a sua tarefa. O que você está sentindo aí? É a dor da traição? É a dor do abandono? É a dor da rejeição?
tem uma tarefa para você nessa noite. É hora de encarar a dor de frente. Sai da rota de fuga e vai para a rota de colisão. E Jung vai dizer que quando alguém está sentindo uma dor, isso aponta para áreas que ela precisa de cura. Noemi estava em luto. Noemi estava meio brigada com Deus. Noemi estava chateada com aquilo que havia acontecido com ela. E se nós pensarmos na base desse pensamento, ela, mais de 10 anos depois que o marido morreu, ela ainda estava em luto. Vocês sabem o que significa isso? Há quanto tempo você está, irmã, passando por esse problema? Há quantos anos aquele marido foi embora? Há quantos anos aquele filho te disse aquela palavra que te magoou? Há quantos anos aquela amiga te disse uma coisa horrível e você nunca mais conseguiu parar e seguir adiante? Parada na dor e no problema. Ruth nos ensina, na dor e no problema eu me movo. Eu me movo por decisão, não é por emoção. Eu me movo por decisão, não por emoção. Eu vou repetir isso para até você entender. O cristão não se move por emoção. O cristão se move por decisão. Decisão do que, pastora? Eu decido crer no que a palavra diz. Ruth decidiu fazer o caminho mais comprido. Ela podia ficar na terra dela, com a família dela, tentar um novo casamento e não ter que se preocupar com Noemi, uma velha. Mas ela decidiu se movimentar por princípio e por aliança. Ela decidiu não ficar na parte confortável da história. Ela decidiu agir por princípio. Que princípio é esse que faz uma mulher entrar em um problemão desse? Ela decidiu de que a dor dela não poderia afetar quem ela era. Eu vou com você, Noemi. Temos uma história. Você é mãe do meu ex-esposo. Você era importante para ele. Eu não vou te deixar. Ela pega e diz para Noemi: eu vou com você. E quando ela decide caminhar com Noemi, não tem nenhuma promessa de recompensa. Que é outra coisa que nós precisamos aprender. Crente não se move por recompensa. Ah, Senhor, se tu fizer isso, eu faço aquilo. Ah, Senhor, se tu me abençoar, eu faço. Ah, Senhor, se tu abrir a porta, eu faço. Ah, Senhor, se tu me visitar, eu faço. Crente não se move por recompensa. Crente se move por princípio de aliança. Rebacalabaçai. A Ruth, uma moça jovem, viúva, também vivendo luto, decide abrir mão da sua dor para acompanhar alguém que estava vivendo uma dor maior, estava aprisionada na dor. Ruth estava viúva, mas não estava presa na dor. Noemi estava presa na dor, mas ela disse: a aliança tem poder de cura, a aliança tem poder de cura, a aliança tem poder de cura.
A Bíblia vai dizer: é mais fácil andar de dois do que de um, porque se um caiu, o outro segura. Está na hora de as mulheres na casa do Senhor entender isso. Nós não estamos competindo, nós estamos debaixo de aliança. Oh, xarabacalabaxai. A igreja não há lugar para nós competirmos. Não é sobre o melhor vestido, não é sobre o melhor cabelo, não é sobre o melhor carro, o melhor marido, a melhor casa. É sobre a aliança. Nós estamos debaixo da mesma aliança. Ruth nos ensina uma lição tão preciosa. Eu não sei você, mas eu já fiz essa pergunta. Deus não me falou nada. Eu já orei, Deus não fala. O que eu tenho que fazer quando Deus não fala? O que eu devo fazer quando Deus não usa nenhum profeta para falar alguma coisa e dizer para onde eu vou? Ruth nos ensina. A Moabita nos ensina. Aquela que não podia entrar na congregação nos ensina. E sabe o que ela nos ensina? Quando não tem uma voz de Deus clara, e quando não tem um profeta para te dizer alguma coisa, você caminha pelo princípio. Deus não falou, caminha pelo princípio, ética. Mas o que é isso? É que quando eu não tenho uma palavra clara e nenhum profeta me disse nada, eu caminho pelo princípio, porque quando eu caminho pelo princípio, eu caminho pelo certo. E o certo é: eu não posso deixar a minha sogra na mão, eu não posso fazer ela fazer uma viagem como esta, com o coração quebrado, eu não posso abandonar a mãe do amor da minha vida. Lealdade, respeito, porque naquela época, quando a mulher se casava, ela passava a pertencer à família do marido, ela era adotada como filha. Não tinha uma palavra nem um profeta, mas tinha um princípio inegociável: lealdade, fidelidade. Quando você não tem uma palavra, você tem princípio. Se mova por princípio. Se mova pelo que é certo. Se mova por aquilo que tem que ser feito, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Ruth se move por princípios, não abandonar alguém que está em uma condição vulnerável. Quantos têm ouvido Deus falar todos os dias na congregação? Têm ouvido o profeta, mas só quer que o profeta fale sobre bênção, mas tem abandonado o princípio. Quantas pessoas só vivem por profecias, mas têm abandonado as alianças? Sabe outra coisa que tem de interessante, minhas queridas? É que a época de Ruth e Noemi era a época que os juízes atuavam, julgavam. Foi uma das épocas mais terríveis. Sabe por quê? Porque era uma época que o povo estava viciado em fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí, quando a coisa saía do rumo, Deus levantava um juiz para socorrer aquele povo teimoso e que vivia para pecar. Ruth viveu nesse tempo.
E diz a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, que este é um tempo em que o povo fazia o que achava melhor aos seus olhos. Eles não andavam sob princípios de aliança. E quanto menos andavam pela palavra, eles andavam por aquilo que achavam certo. Aí vem uma estrangeira, moabita, que carrega o estigma de uma maldição, porque não foi ela que deitou com o pai dela. Para ensinar que ainda que eu não tenha uma palavra, eu posso me mover sobre princípios de aliança. E quando ela decide dizer para a sua sogra: aonde você for, eu irei, e aonde você deitar, eu deitarei. O teu Deus será o meu Deus. Ela entra no pacto espiritual e de aliança espiritual. Porque ela está dizendo para a sua sogra: eu não vou com você só por princípios de lealdade. Eu vou me apegar a você. Está escrito lá. E Ruth se apegou a Noemi. Esta palavra, se apegou, significa o mesmo. É a mesma palavra no hebraico, que está em Gênesis, que diz: o homem deixará a sua família e tomará para si a esposa. É o mesmo apegar-se. É aliança com fidelidade e permanência, sem deixar para trás, ir até o fim. Ruth está dizendo: eu não vou por emoção, eu estou decidindo ir, mas eu não vou de qualquer jeito, eu vou me comprometendo. Porque eu não sei você, mas muita gente prometeu ir comigo até o fim e não foi até a esquina. Eu não sei você, mas muita gente me prometeu que não importasse o que acontecesse, estariam comigo, e na verdade não estavam. Só estava quando a mesa estava farta, só estava quando o carro era zero, só estava quando era pastora famosa, conhecida, e que estava pregando nos congressos e por aí afora. Mas quando o dia do luto chega, quando a prova chega, não ficaram para tomar nem um chá de erva cidreira. Mas Ruth está dizendo: não é um compromisso momentâneo. Hoje, Moabe fica aqui. Os deuses de Moabe ficam aqui. A minha família fica aqui. Hoje eu estou rompendo um ciclo, mas eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus, o teu Senhor é o meu Senhor. A promessa que é tua passa a ser minha, a herança que é tua também é minha. Vamos junto, eu me comprometo até o fim com você. Deus está levantando uma geração de Ruth nesses dias. Deus está levantando uma geração de Ruth nesses dias. Mulheres que não vão abandonar as outras pelo caminho. Mulheres que não vão estar centradas apenas no seu problema, mas vão estar dispostas a fazer uma aliança com a irmã do lado e vai dizer: olha, vamos junto. Você chora aqui, eu choro aqui, mas a gente vai orar aqui e vamos esperar aqui até que o Redentor se manifeste. Deus está levantando uma geração de Ruth. Deus está levantando uma geração de mulheres que vai romper ciclos para entrar em uma nova terra, em uma nova geografia. É tempo de fazer decisões, tomar decisões. É tempo de decidir as alianças. Não consigo conceber na minha cabeça pecadora que alguém diz tem aliança com Deus, mas deixa sua irmã morrer do lado, sem nem olhar para ela no culto. Eu não consigo conceber na minha mente limitada de uma mulher que carrega
dores, histórias de dores. Eu sei do que eu estou falando. Pessoas que professam o nome de Jesus, tomam ceia, mas não é capaz de perceber uma irmã chorando na igreja, porque só está pensando em si, só olham para si, só veem a imagem refletida no espelho. É tempo de nós sermos como Ruth, olhar e assumir com compromisso uma caminhada e uma jornada juntas. E isto significa que vai ter problema. A palavra do Senhor vai dizer que quando elas chegam, Noemi fica em casa e Ruth, que assumiu um compromisso, ela diz assim: a senhora me permite ir trabalhar? Que tipo de trabalho? Mendigar. Naquela época, ela chegou na fase da colheita. E naquela época, pobres, viúvas, podiam ir nos campos onde se colhia a cevada e ir colhendo o que ficava pelo caminho, porque era a ordem de Deus, que enquanto se colhia, fosse deixando um pouco para trás, para que os pobres e as viúvas, os necessitados, viessem pegando o resto. Quem se move por aliança não teme a circunstância. Noemi disse: vá, minha filha, vá. Havia muitos perigos nessa situação, mas ela foi. Ela chegou no campo cedo e começou a colher. Os segadores iam na frente e ela colhendo do que vinha atrás. Porque a aliança é assim. Quando eu me comprometo, eu me comprometo. Quando eu me comprometo, eu vou até o fim. Quando eu me comprometo, eu não tenho medo do trabalho. Quando eu me comprometo, é no ciclo de oração, é na limpeza da igreja, é para lavar, é para organizar, é para visitar a irmã doente. Eu me comprometo com o processo. A palavra do Senhor vai dizer que Boaz, o dono daquele campo, observa e chega e pergunta para o chefe. E diz: quem é aquela moça ali? De quem ela é? No meio de tantos pobres e viúvas, ele olhou para aquela moça e aquele homem disse: meu senhor, essa moça chegou com Noemi. E ela está aqui desde de manhã. Só parou um pequeno instante, só para descansar, mas está desde manhã, não para. Quem vive em aliança dá testemunho. Aleluia. E ela está ali. E ela está aqui desde de manhã, meu senhor. Aí Boaz diz assim para o chefe: olha, deixa ela trabalhar próximo das minhas servas. E quando os segadores passar, deixe cair um pouco mais. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. E eu não sei se eu consigo te explicar. Porque a grandeza de Deus é tão grande que nós somos tão pequenos para explicar tanto. Mas ela não fez por barganha. Ela sabia que a situação era péssima quando ela fez aliança no caminho. Ela não tinha nenhuma perspectiva de vida quando ela fez aliança com a sogra. Ela não sabia o destino dela. Mas agora ela está ali, comprometida na aliança, comprometida na fidelidade
fidelidade e na lealdade. E ela está ali trabalhando, porque quem é comprometida com o processo não teme, trabalha quando tem que trabalhar, faz quando tem que fazer, age quando tem que agir, não foge do problema, mas enfrenta o problema. Boaz diz, dá comida para ela. A Bíblia vai dizer que ela come até se fartar, mas quando sobra ela guarda. No final do dia ela vai para casa com muitos feixes, porque ela foi favorecida por Boaz. E sabe o que é interessante? Quando Boaz vai até ela, ela pergunta, por que estás me favorecendo? Eu sou uma estrangeira moabita. Eu sei de onde vim. Eu sei que não mereço. Eu sei que eu não fiz nada por merecer. Eu sou moabita. Eu sou estrangeira. Eu não sou nada. Mas Boaz agora olha para ela e diz, todos nessa cidade sabem quem tu és. E sabe o bem que tu fizeste a Noemi. Ei, irmã, o seu testemunho vai chegar primeiro. Se você entender esta palavra e não viver como muitas vivem por aí, e começar a viver sobre aliança e princípio, antes de você chegar em um lugar, alguém vai falar a teu respeito, essa mulher de Deus passou por provas e tribulações, mas tem prevalecido. Aleluia. Aleluia. Ruth me ensina sobre acesso de ambiente de graça. Ruth me ensina como acessar o ambiente da graça. Ambiente da graça não se acessa por interesse. O ambiente da graça não se acessa por esforço. O ambiente da graça se acessa por princípio de honra, de fidelidade, de lealdade, sem esperar nada em troca. Ela sem perceber, vivendo um cotidiano de lutas e provas, pastora. A gente não vê no livro de Ruth nenhum acontecimento sobrenatural. O sol não parou, o mar não abriu, não houve multiplicação de pão. Houve uma mulher se movimentando pelo princípio e pela aliança. Coisas comuns, mas que fizeram ela acessar a graça redentora de Boaz. Eu preciso encerrar. Boaz era um parente próximo de Noemi. Ruth vai trabalhar naquele lugar sem saber. Todos conhecem a história. Em algum momento ela faz um ritual. Noemi vai dar um conselho para ela, que Noemi deveria ter usado em algum momento lá atrás, que era tirar o luto. Noemi andava com roupas de luto. Noemi não andava com uma roupa de moça que está disponível. Ela vestia luto. Mas agora sua sogra chama ela e diz, ei, tome um banho, põe uma roupa, se ajeita, tira as vestes do luto. E você vai à eira à noite. Vai se deitar aos pés de Boaz. E não tem nada de imoral e sexual aqui. Isso era um ritual para que a moça pudesse pedir que aquele parente assumisse a família, os bens. Boaz era a figura de alguém que ia redimir a família de Noemi. Ela obedece. Ela tira a roupa de luto. Ela cumpre o mandamento de sua sogra.
obedecendo os costumes e as tradições. Ela deita no pé, descobre o pé, quando ele percebe, ele senta, e ela diz: o Senhor vai redimir a família de Noemi? Ele diz: eu vou fazer conforme tu pediu, porque eu reconheço que tu és mulher virtuosa. Mas aí no outro dia ele se lembra que tem um parente mais perto, que tem o direito primeiro. E ele é um homem íntegro, não passa na frente de ninguém. Ele disse: olha, eu vou comunicar ao outro parente, se ele não quiser, eu me comprometo, vou redimir a sua família. Ele vai falar com o outro, e quando o outro descobre que tem que casar com uma moabita, faz o sinal da cruz e cai fora. Porque tem gente que é assim, não importa o quanto você dá testemunho, vai continuar te desprezando. Mas não te preocupa não, que enquanto uns estão te desprezando aqui, Deus está te redimindo aqui. Não te preocupe com isso, não pare por causa disso, não chore por causa disso. As pessoas vão te medir pelo olhar, pela roupa, pelo cabelo, pelas vestes, pelo jeito que você fala. Não esquenta a cabeça, se preocupa com o princípio e com a aliança. Ponto final e acabou. Ele não quis ela, porque sabia que ela era moabita. Mas Boaz tinha conhecido o caráter dela, a generosidade, a lealdade daquela mulher. Ele veio e disse: eu vou redimir a sua família. Ele assume Noemi, ele assume a casa de Noemi, ele casa com a moabita, e ele dá filhos à moabita. Naquele tempo, o parente que assumisse a esposa de um parente morto, o filho que nascia pertencia ao parente morto, a família de Noemi. Por que essa informação é importante? Porque a lealdade e a obediência de Ruth coloca ela em um lugar que vocês nem imaginam. Na genealogia dos judeus não pode ter nome de mulher. Se vocês olharem aqueles textos chatos que existem na Bíblia, onde diz fulano é filho de Beltrano, que é pai de Ciclano, avô de não sei quem, só tem homem. Sim ou não? Ah, é. Até uma mulher ter coragem de andar por princípio, obediência e aliança. Porque lá no livro de Mateus tem a genealogia do personagem mais importante da Bíblia Sagrada. Sabe quem é? Quem é? Quem é? Sabe a moabita? A estrangeira? A excluída, aquela que não podia entrar no templo, aquela que não podia congregar, porque era de um país estranho, de uma terra estranha, porque a família dela tinha vindo de uma maldição. Sabe aquela foi incluída na genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e da casa de Davi nasceu o Messias, Jesus Cristo! Não importa como você começa, importa é o fim das coisas. Alguém que endireita o caminho. Ah, meu Deus! Os judeus até hoje, quando abrem o livro de Mateus, tem que encarar essa verdade. Tem uma moabita na genealogia de Jesus Cristo. Tem uma estrangeira na genealogia do Cristo. Não é sobre beleza. Não é sobre riqueza. Não é sobre influência. Não é sobre roupa cara. É sobre princípios. É sobre aliança. Porque está escrito que o nosso Deus é Deus de aliança.
E Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, como Ruth se relacionou com Noemi. Não por interesse, não pelo que Ele pode nos dar, mas por amor e lealdade. É um tempo necessário, irmãos, porque Deus tem olhado dos céus e visto muitas mulheres interesseiras, soberbas, orgulhosas, mas que não se comprometem com a causa do Evangelho, não costuram uma roupa para o necessitado, não fazem um chá para alguém doente, mulheres ocupadas demais para enxergar a necessidade alheia, mulheres amantes de si mesmo, que passam horas no espelho, preocupada com rímel de marca, preocupada com batom não sei das quantas, procurando a roupa e a etiqueta, mas o Senhor está dizendo: eu procuro coisas inefáveis, eu procuro um coração leal, eu procuro fidelidade, porque quando eu encontro estas coisas, eu coloco esta mulher na direção da redenção. Calabasuri de cai. Oreba calabasuri de cai. Rebalabashele de canto rabas. Ele calanto rimanai suri de cai. Onibalabashuri de canta ramanai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Quando a dor encontra princípios e é sustentada por aliança, ela se transforma em caminho, e no fim do caminho sempre haverá um redentor. A gente canta muito louvor, eu não sei se aqui canta, mas na minha igreja a gente sempre canta. Eu não sou cantora, mas há um louvor aqui, diz mais ou menos assim, não vou cantar todo porque eu não vou assustar vocês. Mas a gente canta todo dia e não entende o que é que nos faz entender isso. Nós estamos chegando numa época crítica. Os profetas têm sido colocados à prova e muitos não são o que deveriam ser. Pastores se corrompendo. Crentes que parecem crente, mas não é crente coisa nenhuma. Canta como crente, veste como crente, mas não carrega os princípios e a aliança de crente. Mas para aqueles que entendem e vivem a verdade de uma aliança, nenhuma dor vai te parar. Nenhum sofrimento vai te parar. Nenhuma prova vai te parar. Não, não vai. Eu passei durante 23 anos apanhando todos os dias em casa. Eu ia trabalhar machucada, com um marido terrível. Eu era crente, já pastora. Eu terminava a pregação e ia para casa. Do nada, entre uma conversa e outra, entre um prato e outro, entre uma colocação da mesa e outra, a mesa virava para cima de mim e eu apanhava por horas. Ei, eu sei o que é viver por princípios. Quantas vezes eu quis abandonar o princípio porque eu não aguentava mais a dor daquilo. Quantas vezes eu ia pregar num congresso como esse, o telefone tocava, era amante dele dizendo: ei, estou com ele. E eu não poder cancelar a agenda, porque eu tinha um princípio de lealdade, aonde o Senhor diz: uma palavra dada, empenhada, não volte atrás. Eu até podia ficar no conforto, eu até podia dizer: olha, eu não vou porque eu fui traída, com certeza aceitariam, mas eu sei que não adianta fugir da dor, é preciso enfrentar com coragem, com ousadia, porque a palavra diz: se
tu te mostrares frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. De manhã ele dizia que me amava, me mandava presentes, mandava flores no trabalho, dizia que me amava. Mas à noite me batia. E ainda dizia assim: eu te bato porque você merece. Cadê seu Deus? – 23 anos, esperando um milagre. O milagre não veio, pastora. Eu tive que fazer a escolha mais difícil da minha vida. Ou eu largava aquilo para trás, ou eu morreria, e seria com certeza um velório bastante pesaroso. Eu insisti tanto naquela direção, irmãos. Eu sei o que é dor. Eu me divorciei, 2 anos depois me casei de novo com a mesma pessoa pela pressão, porque não aceitavam o meu divórcio. Afinal, eu era pastora. Mas eu sabia que não dava para viver. Por que você está me contando isso, pastora? Não é para te emocionar, não. É para dizer que tem vida após a dor. A vida após a dor. Eu criei coragem, assumi o divórcio, porque depois que eu me casei pela segunda vez, em 9 meses ele já tinha me batido 3 vezes, e na terceira, eu ensanguentada, fui livrada pela mãe dele. E quando eu me divorciei, a igreja me expulsou da igreja. Perdi amigos, marido. E vi primos que eu batizei, que eu ungi, que eu ganhei para Jesus, na última reunião dizer: é assim mesmo, um saindo e o outro senta no lugar. Ei, mas não chore por mim. Porque no caminho da obediência, do princípio e do propósito, eu encontrei a minha redenção. Jesus é o meu resgatador. E tendo uma vez sido resgatada por Ele, não se deixe prender por mais coisa alguma. Ah, pastora, quer dizer que é só se divorciar? Vá. Use isso de ocasião para fazer o que é errado. Porque o fato de eu ter usado o divórcio como minha única forma, não quer dizer que eu concordo. Não quer dizer que casamento tem que ser dissolvido por qualquer bobeira. Mas eu quero dizer que há um redentor no caminho da obediência. É só seguir a obediência. Obedece, continua obedecendo, que tem redenção no meio do caminho. E o louvor diz assim: isso não é teu fim. Isso não é teu fim. Não acabou tua história. Isso não é teu fim. Isso não é teu fim. Isso não é teu fim. Não acabou tua história. Isso não é teu fim. O teu Redentor vive. O teu Redentor vive, mulher. O teu Redentor vive. Não pare nesse problema, não pare nessa dor, não pare neste lugar. O teu Redentor vive. E vive, e se levantará por você em todo o tempo, na dor, na calamidade, no luto, no choro. Obedeça, siga princípios e honre ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Meu Deus.
Que Deus abençoe vocês, minhas queridas. Que Deus abençoe, pastora, por tudo. E como a pastora disse, infelizmente eu tenho que sair. Eu não marco 2 agendas no mesmo dia. Isso é um princípio meu. Mas eu também não deixaria a pastora na mão de jeito nenhum. Então eu tenho uma agenda agora. Que eu pregaria hoje lá, amanhã aqui. Então, para não desfalcar aqui, a gente esticou um pouquinho lá, para não deixar uma aliança quebrar. É possível sempre fazer um pouco mais. Então, me perdoe, porque eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar até o final, comer junto. Nem vou comer, olha lá, olha que prova. Mas Deus é bom comigo, lá também vai ser chato. Então, orem por mim, para que o Senhor dê graça, para que ali a gente também esteja ministrando. Orem pela minha casa. Não estou de luto, viu? Já tirei a roupa de luto faz tempo. Vivo com os meus filhos, com a minha neta, todos na presença do Senhor, não se perdeu ninguém. Meu filho é pregador e músico, minha filha louva ao Senhor e minha neta sai da escolinha pregando para todo mundo. Sabe o que significa? Não se perde aquele que está debaixo de aliança. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.